Lúcifer, o portador da luz, o poderoso filho da manhã, aquele que brilha mais forte. Este grande anjo caído tornou-se um tema de debate nos últimos tempos. Qual é a causa desse debate? Vamos explicar. No livro de Isaías capítulo 14, há uma passagem que diz: "Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Você, que enfraqueceu as nações. Você disse em seu coração: subirei ao céu e exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Subirei acima das alturas das nuvens e serei como o Altíssimo. Mas não, você será levado ao inferno, às profundezas do poço de fogo." Os estudiosos da Bíblia afirmaram que quando esta passagem mencionou o nome Lúcifer, não se referia a um anjo caído, mas ao rei da Babilônia. E como o nome aparece apenas uma vez na Bíblia cristã, uma vez, quando o livro de Isaías o mencionou, esses estudiosos chegaram a dizer que nunca houve um anjo chamado Lúcifer, que o nome é apenas um título e nada mais. E assim eles atribuíram esse nome tanto a mortais quanto a outros anjos caídos, a reis e até mesmo ao próprio Jesus Cristo. Os hebreus e os cristãos judeus, no entanto, discordam muito, que esta é de fato uma interpretação errônea apresentada por estrangeiros, que não possuem conhecimento suficiente de seus ensinamentos ou procuram perverter os significados originais de seus textos. Os judeus sustentam que o livro de Isaías capítulo 14 versículo 12 realmente falou do anjo caído Lúcifer, cuja história foi usada como uma alusão, para aludir à tragédia que aconteceria ao rei da Babilônia. Quais foram os pecados do rei da Babilônia? Mesmo sabendo quem era o Senhor Celestial, o rei da Babilônia pegou vasos sagrados do templo do Senhor e os deu a prostitutas, convidados, esposas e concubinas com os quais bebiam vinho e adoravam ídolos. O que daria a um mero homem tamanha audácia de cuspir na cara de um Deus muito maior do que ele, senão orgulho e ego? E lá, a passagem contou a história de Lúcifer, aquele que tinha o mesmo orgulho e ego, predizendo assim que o rei teria o mesmo destino, a condenação tanto dele quanto de seu reino. Iremos com os hebreus e os cristãos, já que as frases desse versículo provavelmente não descrevem um humano ou um rei como os estudiosos alegaram. Mas Lúcifer não é um nome latino? Se ele era de fato um anjo do Senhor Celestial, um anjo da tradição hebraica, por que seu nome é latino? E por que ele não carrega o sufixo ei em seu nome como o resto dos anjos? Tudo isso você deve se perguntar. Seu verdadeiro nome não era Lúcifer, o nome veio muito mais tarde, já que os textos hebraicos originais foram traduzidos para o grego e depois para o latim. Os hebreus dizem que seu verdadeiro nome era Elel, e esse foi o nome que eles escreveram, um nome que significa a estrela da manhã, ou a luz do Senhor. Mas, quando 70 estudiosos gregos traduziram a Bíblia hebraica para o grego, entre 285 e 247 a.C., o nome Elel foi mudado para Vênus, um nome que já pertencia a uma divindade greco-romana. A versão grega ganhou popularidade, enquanto a versão hebraica ficou obscura. Eles chamaram essa tradução de Septuaginta grega, em outras palavras, o Antigo Testamento grego. E por causa desse nome, Vênus, que já era o nome de uma divindade greco-romana, muitos passaram a acreditar que Elel Lúcifer era um deus greco-romano transformado em hebraico, o que na verdade não é assim, sua identidade real só foi esquecido. Como a versão grega foi traduzida para o latim entre 383 e 405 d.C., o tradutor latino, São Jerônimo, mudou o nome de Vênus para Lúcifer, um nome que, como original, também significa estrela da manhã. E seria esse nome o Lúcifer, que ficou preso desde então. Então, parece que Lúcifer é muito mais do que um título, é o nome daquele serafim caído, o primeiro de sua espécie. E não, ele não é uma divindade greco-romana adotada na doutrina hebraica. Ele é aquele outrora maior anjo conhecido como Elel, o mais belo de todos. Mas qual é a história de Elel?
Depois de vasculhar muitos textos diferentes, descobrimos que os Mormons e os cristãos chamados Santos dos Últimos Dias, talvez sejam os únicos que contam a história de Elel em grande detalhe em inglês, claro e conciso. Contaremos a história como os Mormons a contam. Esta história está escrita em fragmentos, em pequenas partes incompletas, nas Escrituras dos Santos dos Últimos Dias, a saber, no livro de Moisés capítulo 4, no livro de Doutrinas e Convênios capítulo 76, no segundo livro de Nefe capítulo 24, e o livro de Revelações, capítulo 12. Parece que as traduções posteriores para o inglês substituíram seu nome por Satanás, o Diabo ou o Grande Dragão. Era uma vez no mormonismo, antes da criação do homem e do mundo, uma época em que nem mesmo os anjos existiam, o grande Senhor se manifestou do vasto cosmos e criou o primeiro ser a existir, além de si mesmo. Ele chamou esse ser de Yeshua, aquele que os cristãos conheceriam como Jesus Cristo. Após a criação de Yeshua, o grande Senhor criou o primeiro anjo, e seu nome era Elel, a criação de Yeshua, aquele que viria a ser conhecido como Lúcifer. Os Mormons dizem que Elel era mais do que um anjo, ele era o irmão mais novo de Yeshua, o segundo filho do grande Senhor e comandante-chefe da hoste angelical. Depois que o resto dos anjos foram criados, e em preparação para criar a humanidade, o grande Senhor reuniu seus dois filhos e seu conselho e revelou a eles seu plano de salvação, dizendo: vamos dar aos homens corpos físicos e tempo na mortalidade para provar o quão bem eles podem lidar com seus corpos físicos e seu arbítrio. Eles serão tentados, sua vida será cheia de perigos e turbulências, para que eles possam obter a verdadeira sabedoria de sua experiência. Se eles se saírem bem na mortalidade, se tornarão como nós e viver entre nós. Prevendo que a humanidade jamais se elevaria acima do pecado, o grande Senhor sabia que em algum momento do tempo do homem, um Redentor deve descer dos céus para mostrar o caminho à humanidade. E então o grande Senhor perguntou ao seu exército celestial, dizendo: qual de vocês descerá, para salvar os filhos dos homens? Eis que todos os céus ficaram em silêncio, até que Elel saiu e se apresentou diante do Senhor, dizendo: estou aqui, ó Senhor, envie-me, e serei seu filho, pois redimirei toda a humanidade, para que uma alma não se perca, e disso eu me certificarei. Portanto, dê-me sua glória. Mas o humilde Yeshua se levantou e saiu e ajoelhou-se diante do Senhor, dizendo: envie-me, Pai. Seja feita a sua vontade, e que a glória seja sua para sempre. E lá, o grande Senhor sabia quem ele enviaria para a humanidade como Salvador. Não seria Elel, seria Yeshua, porque enquanto Elel se orgulhava de si mesmo e buscou glória, Yeshua era manso e não buscava elogios, pois enquanto Elel era forte, Yeshua era gentil. Assim, ele nomeou Yeshua como o escolhido, e isso enfureceu muito Elel, pois ele pensou consigo mesmo: por que não eu? Elel começou a olhar para baixo para o grande Senhor, pois se ele preferir os modos mansos e gentis, então certamente ele não é tão poderoso quanto parece. Ele apresentou seus argumentos ao resto dos anjos, e de fato, influenciou um terço dos anjos ao seu lado. E Elel se rebelou contra o grande Senhor, procurando se exaltar acima dele. Isso levou à grande guerra do céu, uma guerra travada antes da criação do homem. O honorável Miguel liderou os anjos que estavam com ele, o grande Senhor e seu escolhido, enquanto o feroz Elel liderava os anjos que se opunham. Miguel e seus anjos lutaram contra Elel, e Elel e seus anjos lutaram de volta. Mas a bênção do grande Senhor estava sobre o honrado Miguel, e nem mesmo o feroz Elel poderia triunfar sobre ele. E assim Elel perdeu seu lugar no céu, lançado para a terra, e seus anjos junto com ele. Ele ficou conhecido como o grande dragão, daí em diante, e o nome Lúcifer talvez se encaixasse. Ele não podia mais ser chamado de Elel, pois ele não era mais do Senhor e, embora tivesse caído, sua luz e esplendor não desapareceram. As Escrituras dizem que o diabo tentou Eva no jardim do Éden, mas não diz qual dos muitos demônios fez isso.
O Zohar diz que foi Samael, enquanto os muçulmanos dizem que foi Azazel. Qualquer que seja a história, parece que nenhum desses dois demônios é igual a Elel, que agora se chama Lúcifer, pois enquanto Samael e Azazel caíram no tempo do homem, Elel Lúcifer caiu antes que o homem nascesse do barro, e enquanto os pecados de Samael e o próprio Senhor Celestial, pois ele se via igual ao Altíssimo, talvez até melhor, e assim ele se rebelou e procurou usurpar o Altíssimo, um crime pelo qual ele caiu. As lendas do ocultismo concordam igualmente que nem Samael nem Azazel são o próprio grande Lúcifer, mas são apenas chefes sob reinado supremo de Lúcifer no reino do inferno. Já exploramos anteriormente os contos e identidades de Samael e Azazel. Consulte os links na descrição do vídeo e conheça a sua história. O grande Lúcifer veio para presidir todos os outros satanás que caíram depois dele, e mesmo outros satanás que caíram depois dele. E mesmo que aquele lindo filho da manhã tenha caído, seu orgulho não se despedaçou nem jamais se despedaçará, pois ele criou uma hierarquia de poderes em seu reino infernal semelhante para a hierarquia de poderes no céu. De acordo com o grande Grimório, o livro de Oberon e a chave menor de Salomão, os poderes do inferno, do mais alto ao mais baixo, são classificados assim: a Trindade profana, os principados e os 72 reis do inferno. A Trindade profana é a hierarquia mais alta e consiste em Lúcifer como a divindade, com Beelzebu ou Satanás cujo nome angelical é Samael, sendo o seu segundo em comando, e Astaroth, um dos anjos que caíram com ele, sendo o seu terceiro em comando. A hierarquia do meio são os principados ou os reis demoníacos das 4 direções, que estão sob o comando da Trindade profana. O principado do leste é Baal Beelzebu, também conhecido como Goab, e Oriens, que é o anjo caído conhecido como Samael. O principado do sul é Amaimon, que é o anjo caído chamado Azazel. O principado do oeste é Paimon, também conhecido como Corson, e que também é o anjo caído chamado Azazel. E o principado do norte é Egin, também conhecido como Zimniar e Mahazael. Sob esses 4 principados estão os 72 reis do inferno, e sob os 72 reis do inferno, estão milhões de espíritos menores chamados legiões. O grande Lúcifer já não interfere diretamente nos assuntos dos mortais, nem se expõe a eles, não quando tem seus chefes e legiões para realizar sua vontade e cumprir suas ordens, enquanto observa e deseja o que será feito. Mas de acordo com o Grimorium Verum, também chamado de verdadeiro Grimório, quando ele se expõe, ele aparece na forma da mais bela criança, que quando irritada, fica avermelhada com um rosto de fogo, mas nada perto de monstruoso. Como ele era o mais belo no céu, ele permaneceu o mais belo mesmo depois de sua queda, na terra e debaixo da terra. E como o grande Senhor Deus é rei sobre os céus, o grande Senhor Lúcifer é rei sobre a terra e o reino do inferno. Esta é a história de Lúcifer, aquela estrela da manhã Elel. Espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal, nos ajude a bater a meta de 500 likes nesse vídeo.